um episódio de Agora Movies. Olha só, nós vamos começar hoje falando a respeito do dicionário CUT para noobs de cinema. Vamos falar um pouco sobre termos utilizados pelo cinema e que nem todo mundo conhece. Nós vamos então estar falando hoje. Qual vai ser o primeiro termo que nós vamos estar falando? Ora, deixa pro Marcos aí explicar o que é mise-en-scène. E aí galera, beleza? Aqui e Agora Movies com vocês. Mise-en-scène é um termo que lembra muito mise-en-place, né? Da cozinha, quando você pega a mesa, arruma as coisas ali para ficar tudo bonitinho. Então isso no cinema quer dizer o seguinte, quer dizer a cena, você arrumar a cena, em si é isso. Então o que vai ter numa cena? É a pergunta e a resposta. Exemplo agora, tem três caras falando sobre termos do cinema, tem um sofá, depois tem um post atrás aqui. Então isso seria mais ou menos mise-en-scène. Eu acho que o Jonathan pode até explicar melhor do que eu se faltou alguma coisa. Não, é isso mesmo. Os termos que nós estaremos utilizando hoje são termos do francês e outros em inglês, mas que vão explicar um pouco sobre a organização das cenas, dos filmes, dos roteiros e etc. O Max falou bem aí o que é mise-en-scène, é a estrutura, a organização da cena. Existem alguns exemplos bem bacanas de filmes. Por exemplo, Festim Diabólico, um filme que é bem conhecido do diretor Alfred Hitchcock. Nesse filme, a mise-en-scène é organizada numa sala onde as pessoas estão numa festa e existe uma espécie de mala ou baú abaixo, né, da mesa onde se encontra o corpo da vítima de assassinato. Então tudo aquilo foi pensado para ser naquele apartamento, naquela sala. A mise-en-scène dele, muito bem bolada. Vocês querem dar outro exemplo? Eu queria falar de uma cena, aliás, tem várias cenas no filme Obsessão, que é justamente eles no escritório deles, tem bicho empalhado, tem muita, parece, né, uma poluição visual, mas as cores, tudo tem a ver. Justamente a cena tinha que ser daquele jeito. Eles lá, sentados em certa posição, porque o cara pensou, não, tem que ser assim, ali tem um quadro, ali tem livros, aqui vai ficar um tipo de móvel muito feio, quebrado, e assim, eu acho que é mais ou menos por aí. E eu também queria lembrar do filme Os Pássaros, né? Onde você pensa assim, naquela época que não tinha... Do mesmo diretor, Alfred Hitchcock, né? Você pensa assim, numa época, né, que era limitado, né? Esse negócio de efeito visual. Aí o cara pensa assim, não, eu quero muito pássaro aparecendo. E quando o cara chega naquela casa, vocês lembram aquela cena que ele tem que entrar para salvar lá a menina? E tem um bocado de pássaro lá andando. A mise-en-scène, o cara pensou assim, não, eu preciso disso, eu quero isso agora. O Hitchcock. Cara, esse diretor é foda, puta que pariu. Então, alguém quer dar mais um exemplo aí? É isso aí. Vamos passar então para o próximo termo. Plonger. Plonger e contra-plonger. O que significa isso? Mais um termo em francês que significa o ângulo de visão da câmera. Geralmente o plonger vindo de cima e o contra-plonger, a visão, ponto de vista, vindo de baixo. Exemplos do plonger. O filme Olhos de Serpente, onde o diretor ele tem uma visão de uma cena passando de um quarto de hotel para outro, vendo de cima do teto dos quartos. Constellations, you know. I don't know any. Show me which ones you know. Okay. Okay. You know something, you rich? I think this just might be my masterpiece. Existe o contra-plonger, que todo mundo conhece, a visão de baixo para cima, que geralmente são de cenas onde
tem uma visão de alguém que está preso dentro de um porta-malas de um Que carro. é um exemplo de contra-plongée massa, tem no filme Sinais, a parte em que o Mel Gibson entra na casa do rapaz, do cara que ocasionou o acidente da esposa dele, né, que ela faleceu, e ele é um veterinário. E aí ele liga pro Mel Gibson e ele vai na casa dele. E lá a gente tem uma cena de contra-plongée, que é uma tomada como se fosse a visão do extraterrestre que está preso na despensa, ou na verdade só o ângulo da câmera que teria que trazer o Mel Gibson para aquela posição da parte de baixo da porta, e ali ele teria a próxima cena dele, que seria ele coloca na faca para ver, e aí quando ele tenta, ele se arrepende, depois ele toma a iniciativa, não, eu quero ver. E aí quando ele coloca a faca, o ET coloca a mão de volta, então tem aquela tomada de cena, a filmagem dele chegando e saindo da cozinha, basicamente um contra-plongée, você vê de baixo, você vê ele chegando, a câmera está posicionada embaixo mesmo, no piso. Isso aí é um filme que tem um contra-plongée bem marcante. Isso é bem marcante, o Shyamalan ele gosta de trabalhar bastante isso. E vocês podem ver em vários filmes de cinema as cenas de queda de escada. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Vamos então passar para o próximo termo, fade in, fade out. Termo em inglês que significa transição de entrada ou transição de saída de uma forma bem genérica, bem clássica. O fade in seria então quando abre-se uma cena, tipo saindo de um ponto circular, ou então simplesmente vai clareando, como se tivesse tudo preto, e então vai começando a ser iluminado. O fade in seria isso, o início de uma cena e a transição dela. O fade out é o contrário, seria então o fim da cena escurecendo, ou então fechando ou passando um quadro. Próximo ponto, plot. O que é o plot, Ferreira? Fala aí pra gente. Cara, o plot, na verdade, é o start do filme. É como ele começa, é o desenrolar das histórias. Geralmente baseado em cima de um protagonista e um antagonista, ou do protagonista e duas pessoas que geralmente são parceiros e começa a aventura ou o enredo a partir daquilo ali. Pega um pouco da parte da jornada do herói, né? Então é o início, é o start, é o começo da história. É como essa história vai começar a ser desenrolada, e como é que ela vai ganhar os meandros, os caminhos, por onde ela vai seguir. Qual seria então o plot do filme Vingadores, por exemplo? O plot dos Vingadores, Vingadores 1, seria a chegada de Loki na base E roubando o Tesseract. na base de operações do Projeto Pegasus, roubando o Tesseract, né? Então ali é o plot do filme, ou seja, os heróis não estão agrupados, não existe um conjunto, Mas existe um problema mas comum passa a existir um problema comum que acaba os unindo. e a iniciativa Vingadores, por fim, é colocada em prática. Esse é o plot do filme. Muito bem. E o plot twist, por sua vez, o que é? Explica pra gente aí, Marcos. Plot twist é justamente as reviravoltas que acontecem dentro de um filme. De repente você pensou que uma coisa iria culminar em algo, em uma situação, ou em alguém, que alguém era o vilão, ou era o mocinho, de repente você descobre, quando chega lá, né, tudo vai por água abaixo do que você pensava, você apresenta uma situação completamente diferente. De repente o mocinho não é o mocinho, é o bandido, e por aí vai. São as reviravoltas, né? Você é levado por um caminho e de repente acontecem coisas que bagunçam tudo na sua cabeça. Um exemplo disso, desse filme. Avatar. O plot twist do Avatar é quando o oficial, né, o Jake Sully, ele se apaixona pela a Nabu, né? Navi. Exatamente. Ela é alienígena, ele se apaixona por ela e ele é um humano dentro de um corpo, um avatar, e aí o plot twist é quando ele se envolve com ela. E aí ele foi para destruir e ele depois se torna um herói. Na verdade ele foi para poder abrir caminho para a empresa mineradora entrar no território onde tinha mais obtênio. E ele acaba entendendo que ali era um risco para aquele povo, planeta, quebrar as conexões, enfim. E aí ele passa a ter uma outra abordagem e lutar pelos nativos. Geralmente quando a gente fala de plot twist, é uma mudança muito súbita, muito de repente, muito rápida drástica, né? E drástica de uma mudança que nós esperávamos um acontecimento e não.
é outro acontecimento, é uma reviravolta que aconteceu de forma rápida. Isso acontece muito no filme Os Suspeitos, onde o personagem vivido por aquele ator que tinha uma certa deficiência, o Kevin Spacey, acaba não sendo simplesmente um inocente, mas ele é o mandante, o pensante de toda a parte do crime. E no final ele sai andando, normalmente saindo da delegacia. Nós temos alguns exemplos de filmes, tais como, fala aí, Ferreira, um deles. Cara, é um filme que tem um plot twist muito intrigante, parecido com o famoso, que é o filme que tem um plot twist mais fantástico do cinema, que é o Sexto Sentido. E tem um filme que é muito similar, e tem um plot twist um pouco diferente, mas é bem Qual similar. é o filme? Fala que o Os pessoal Outros, tá... Os Outros, O pessoal com a tá Nicole fazendo Kidman. suspense, porra! Fala! Cara, Os Outros é um filme que Sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. Mummy, look! This is the father, this is the mother, this is Victor, and this is the old woman. What do these numbers stand for? That's the number of times I've seen them. What do you want? They're everywhere. They say this house is theirs. Come here! prende muito o espectador e você acaba entendendo que, na verdade, a mulher já morreu, os filhos já morreram, elas são fantasmas. É um filme que tem um plot twist muito interessante porque o contexto do filme ele é dramático, é suspense, e aí depois você passa a entender que na verdade não é aquilo, não existe, é uma fantasia, tá todo mundo morto. Então, se você não assistiu, receba com todo carinho nosso spoiler do filme Os Outros. Ou seja, não assista. A Vila também é um filme... A Vila, Plot twist Sexto muito Sentido, diferente. Os Outros, todos com plot twist muito interessante. Muito interessante. E vamos falar também sobre o termo Deus Ex Machina. Que termo é esse? Um termo em latim, Deus Ex Machina, que significa o quê? Uma espécie de salvação, de resolução de um problema que a gente não esperava. Acontece de uma forma muito da sorte, né? Não acontece nada preparado ou esperado. Um exemplo que nós podemos citar são as águias que vêm salvar Frodo no final de Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. É inesperado. Ele acabou de destruir um anel e as águias foram faladas só no primeiro filme, possivelmente, e elas aparecem de forma milagrosa para salvar Frodo. Embora naquela elas apareçam situação. depois em um Hobbit, mas aí é um filme que antecede. É outra franquia, inclusive. E antecede. Outro filme que tem Deus Ex Machina. tem esse mesmo termo. Podia estar os Independence Day aí, vai. Mas o filme que eu queria falar era o Porque o John cara, Carter, o cara Entre com Mundos. teco-teco vai lá e se mete debaixo da luz da nave lá e Explode. atinge a máquina lá em um lugar crítico. É inesperado, mas foi meio que programado. Mas o cara com teco-teco vai lá e destrói um. Mas Uma parada que era Mas indestrutível. o termo se adequa muito no filme John Carter, Entre Mundos, que é inesperadíssimo a forma como o filme se desenrola, né? Ele faz uma isca, que é uma armadilha, ele foge à própria morte, e aí faz o sobrinho dele abrir a câmera onde ele está guardado, e é para matar e pegar o medalhão para poder voltar para Marte. Eu não vou citar o John Carter por 2 minutos não, que sinceramente, mas eu tenho certeza que tem um bocado de filmes mais legais que mostram isso, galera. É isso aí, gente. Muito obrigado aí. Se você gostou do nosso vídeo, aperta aí o inscrever-se, dá um joinha pra gente, que a gente vai continuando com novos vídeos logo em breve. Um abraço. Compartilhem. Agora Movies, com vocês.